Olá, colegas! Quais os efeitos da crise do Covid no sistema alimentar? O que mudou durante a pandemia? Quais as dificuldades no abastecimento alimentar, sobretudo em grandes cidades? E quais as novidades e fatores que podem dar resiliência alimentar ao sistema? Olá, então eu me chamo Moacir Darolti e sou pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, e eu vou falar dos efeitos da pandemia no sistema agroalimentar na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, no sul do Brasil. Quero apresentar primeiramente para vocês um pouco da região metropolitana. A região conta com 29 municípios e tem 3,6 milhões de habitantes, o que representa 1/3 da população do estado do Paraná. Cerca de 85% da população do Paraná vive em áreas urbanas. Curitiba tem perto de 1,9 milhões de habitantes e não possui área rural em seu território. Por isso, depende da zona periurbana para o abastecimento com alimentos frescos. Os sistemas que predominam aqui no Cinturão Verde são as hortaliças, legumes e frutas, sobretudo, além de leite, ovos e avicultura de corte. Nos municípios um pouco mais afastados também nos encontramos produção de grãos como soja, milho, feijão e trigo. No entorno de Curitiba nós temos também 56% são áreas de proteção ambiental, onde está boa parte da floresta atlântica, as nascentes do rio Iguaçu, que formam as cataratas do Iguaçu, e os mananciais de água que abastecem Curitiba e região. E é por isso que precisamos de uma agricultura mais sustentável, de base agroecológica. A região metropolitana ela apresenta o maior número de agricultores orgânicos certificados do Paraná. São cerca de 1.600 propriedades, o que equivale a 15% do total das propriedades da região. Isso é um número muito acima do que encontramos no Brasil. Essas propriedades aqui no Paraná, que são da região metropolitana, representam, por exemplo, 44% dos agricultores certificados do Paraná. E a maioria deles que estão aqui são certificados por sistemas participativos de garantia, que são ligados a grupos da rede Ecovida, por exemplo, de agroecologia. Esses números positivos são resultados aí de uma boa articulação entre atores do sistema agroalimentar. Então nós temos aqui uma boa articulação entre produtores, transformadores, consumidores, trabalho das universidades, da pesquisa, da extensão, das empresas, da sociedade civil organizada e, é claro, com a intermediação do governo, dos estados e dos municípios. E a crise, falando um pouco da crise da pandemia, ela agravou no Brasil muito a crise alimentar, a insegurança alimentar e a fome, sobretudo nos estados mais do Nordeste e do Norte, mas também aqui no sul do Brasil, onde está Curitiba. A população mais afetada, como vocês podem imaginar, foram os mais pobres, que estão nas periferias das cidades, e também os pequenos produtores familiares aí. Nesse período de pandemia, então, o que nós vimos foram que as desigualdades econômicas e sociais se aprofundaram e se tornaram muito mais visíveis, revelando então um desmonte que nós vimos aí nos últimos anos de alguns programas sociais importantes no Brasil e uma falta, né, de apoio do governo também brasileiro nesses últimos anos. E o que mudou e quais foram as dificuldades nesse período? Para a agricultura familiar, que vende a maior parte desses alimentos frescos, por grande parte por circuitos curtos de comercialização, esses agricultores foram muito prejudicados, sobretudo no início da pandemia, com o fechamento das feiras de produtores, que era o principal canal, o fechamento de lojas especializadas, restaurantes, fechamento de interrupção de vendas nas propriedades e atividades também de turismo rural, que eram muito fortes aqui nessas regiões, como as regiões metropolitanas, e que reduziu drasticamente a renda dos agricultores familiares. Um outro problema
foi a interrupção das aulas e das entregas da alimentação escolar, que é feito via o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, um programa muito importante no Brasil, que serve refeições para mais de 40 milhões de estudantes. Muitos desses estudantes que são pobres dependem desse programa para se alimentar, fazem as principais refeições na escola. Depois de cerca de uns 3 meses que parado o programa, ele voltou a comprar os alimentos da agricultura familiar para a entrega dessas cestas diretamente para os pais ou os responsáveis dos alunos nas escolas, o que foi muito importante aí para retomar um pouco, né, e para repassar esses alimentos. Algumas escolas estão voltando a ter aulas presenciais nesse momento, praticamente depois de 8 a 9 meses de paralisação. Para diversos grupos da agricultura familiar, então a pandemia ela intensificou a vulnerabilidade social e a insegurança alimentar. O período também, uma outra característica, o período de confinamento no Brasil, ele foi muito longo, né, tem sido muito prolongado. Para ter uma ideia, as feiras do produtor orgânico aqui em Curitiba, a principal feira, que fica no centro da cidade, voltou a funcionar depois de 6 meses. E somente agora, no mês de novembro, começa a dar sinais de um retorno gradual a uma normalidade. Para as organizações que estiveram mais estruturadas da agricultura familiar em cooperativas e para aquelas que mantêm diálogos mais próximos em circuitos curtos com consumidores, a crise ela foi um pouco menos, vamos dizer assim, um pouco menos forte e foi superada mais facilmente. Aqui em Curitiba nós temos aí grupos que trabalham com cestas, por exemplo, cestas solidárias, que conseguiram aí passar nesse período atendendo bem os agricultores e também fazendo esse contato direto com os consumidores. Por isso foi muito importante as tecnologias de informação, e as melhorias também na parte de logística de entregas em domicílio. E quais foram as novidades e pontos positivos durante essa pandemia? Houve uma explosão de canais de venda de alimentos pela internet, né? Mais de 30 iniciativas nós computamos aqui na cidade de Curitiba, que se organizaram então para atender esses consumidores nas suas casas. As cestas entregues de produtos, sobretudo produtos orgânicos, foram entregues em domicílios via grupos de consumo organizados, e também por parte dos agricultores ou pequenas empresas, praticamente duplicaram as suas vendas aí, em alguns casos até mesmo triplicaram, e sobretudo nesses circuitos mais curtos. Os agricultores que estavam mais organizados e informatizados, né, eles conseguiram superar a crise mais facilmente, ou pelo menos se manter durante o fechamento das feiras. O e-commerce, por meio da internet, redes sociais e aplicativos como o WhatsApp, eles foram muito utilizados e ajudaram bastante, inclusive, a atrair novos clientes, dando mais comodidade e segurança aos consumidores que procuraram produtos mais saudáveis aí nesse período, como os produtos orgânicos. O trabalho dos produtores aumentou muito nesse período, sobretudo na parte de logística de entrega, que é um dos pontos aí chaves, porque teve muitos deslocamentos para fazerem essas entregas. Alguns governos, como o governo do Paraná, também lançaram mão de programas emergenciais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que compram produtos diretamente das cooperativas ou associações de agricultura familiar e destinam diretamente ao atendimento de populações mais carentes, como em centros sociais, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e hospitais filantrópicos, entre outros. Por meio então desse tipo de programa, os produtos como frutas, hortaliças, eles são comprados diretamente dos agricultores e
repassados para as instituições educacionais e instituições de assistência social. Outras ações de compras de alimentos importantes foram as entregas para os alunos carentes das escolas, também implementado durante esse período. Uma outra iniciativa que nós vimos aqui na região foram as hortas comunitárias urbanas que te ajudaram a manter a alimentação dessas pessoas que estão na periferia. Em Curitiba são 98 hortas comunitárias urbanas e mais de 1.000 hortas caseiras, totalizando em torno de 20 hectares e beneficiando aí mais de 12.000 pessoas. A pandemia então fez surgir muitas ações também de arrecadação de recursos pela internet, que foi uma outra forma, e distribuição desses alimentos para as populações mais pobres. Isso foi algo que cresceu bastante também e consolidou como um modelo social, atuando em duas frentes: de um lado apoiando os agricultores familiares e sobretudo aqueles agricultores orgânicos, e de outro lado levando alimentação, um produto mais saudável, como é o produto agroecológico, para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Isso constitui-se aí numa forma também de circuito curto que promove a democratização da alimentação orgânica. Outra constatação que nós vimos já mais agora nesse período foi um aumento de preços aí das matérias-primas, que podem impactar também o preço final do produto aí também nos circuitos curtos. Finalmente, nós podemos dizer que na contramão da crise, e as vendas, por exemplo, comparando circuitos curtos e longos, as vendas em circuitos longos, os supermercados que continuaram abertos durante todo o período, eles tiveram inclusive um crescimento em torno de 3 a 4%, enquanto que os circuitos curtos foram mais prejudicados durante esse período da pandemia. E finalmente eu gostaria de falar para vocês o que aumenta a resiliência alimentar, alguns pontos importantes. Um primeiro ponto são políticas públicas e programas nacionais como o PNAE e o PAA, que são importantes, né, nessa concertação entre Estado e sociedade civil para apoio de sistemas alimentares territoriais, aproximando produtores e consumidores e dando mais força aos circuitos curtos de comercialização. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto são programas governamentais de transferência de renda, como nós vimos aqui no Brasil, para assegurar o acesso aos alimentos por essas famílias e por esses indivíduos, né, comprando, sobretudo, aí, principalmente desses agricultores familiares. O auxílio emergencial na pandemia ele foi pago em 9 parcelas, totalizando um total de 4,2 mil reais ou $800. Um outro ponto são os programas de manutenção e fornecimento de alimentação escolar e também os programas de aquisição de alimento. Eles foram muito importantes e deram essa resiliência alimentar durante esse período de crise. São programas importantes que devem continuar, que devem receber mais recursos, porque eles atuam em duas frentes: uma assegurando a renda para as famílias rurais e outra oferecendo alimentos de qualidade para a população mais carente. Um quarto ponto importante para a resiliência é o apoio às redes de organização da sociedade civil e movimentos sociais, que criam essas redes de resistência e de solidariedade. Um quinto ponto que pode dar resiliência é a criação e o fortalecimento de espaços de diálogo entre o governo municipal e a sociedade civil, que são organizados por meio dos conselhos de segurança alimentar e nutricional dos municípios, por meio dos conselhos de alimentação escolar, por meio dos conselhos de desenvolvimento rural, entre outros. Um sexto ponto importante é o apoio à agroecologia e à produção orgânica nas áreas periurbanas e também
nas cidades da agricultura urbana, com as hortas comunitárias, que podem dar mais segurança alimentar e ajudar na saúde dessas famílias. E finalmente, um último ponto é o investimento e treinamento de agricultores e técnicos, né, em tecnologias de informação e comunicação mais eficientes, que possam aproximar produtores e consumidores e fortalecer aí os circuitos curtos de comercialização. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.